O Brasil vive uma epidemia de sífilis. A doença é transmitida por contato sexual e esteve sob controle durante décadas. Mas nos últimos anos, o aumento de casos de sífilis no país foi de 5.000%. Uma das principais explicações é a falta de uso de preservativos. Um beijinho aqui, outro ali. O começo da vida sexual dos adolescentes é cercado de magia e descobertas. O problema é que quando chega nessa fase, os jovens muitas vezes não pensam em mais nada. O adolescente ele não tem medo, ele é imune a tudo. Tudo acontece com os outros, mas com ele não acontece. E geralmente o adolescente não tem muita liberdade, então quando vê uma oportunidade vai na pressa e não pensa. Isso, exatamente isso. A história do César e da Caroline começou devagar. Os dois têm 18 anos e se conheceram num grupo de um aplicativo do celular. Foram 6 meses de relação virtual até decidirem se conhecer pessoalmente. Eles moram a 40 quilômetros de distância e quando se encontravam, tinham relações sexuais sem preservativos. Eu não curtia muito usar porque era muito estranho, me incomodava. O resultado foi a gravidez, mas poderia ter sido uma doença sexualmente transmissível. Que a gente era muito relaxado em questão a isso. O início da vida sexual cada vez mais cedo e a falta do uso de preservativos fez aumentar o número de casos de sífilis no Brasil. O Ministério da Saúde contabilizou em 2005 1.600 mulheres grávidas infectadas pela bactéria. 10 anos depois, em 2015, o número cresceu para mais de 33 mil. Nem as ações de combate às DSTs têm reduzido a contaminação. Então essa geração, ela não tem o medo da transmissão da doença sexualmente transmissível, como as gerações anteriores que viram, vários cantores morrerem de AIDS. Então, essa geração não tem esse medo. Os homens representam a maioria, mas não levam a culpa sozinhos. A mulher tem medo de não agradar e não exige do parceiro que ele use preservativo. A sífilis é uma doença silenciosa. Os sintomas podem aparecer e sumir sem avisar. Em muitos casos, a pessoa infectada nem percebe ou confunde os sintomas com uma simples alergia. Então, falar sobre o assunto é o melhor caminho. Então o que foi para ele não é para você. A doutora Albertina reúne meninos e meninas entre 10 e 19 anos neste centro de atenção à saúde do jovem em São Paulo. Muitos já vão ser pais e mães. A aula é sobre educação sexual e prevenção da sífilis. Não é para ter bolinha pintadinha nenhuma. Hoje eu me lembrei que isso existe, mas eu ouvi falar mais tempo. Se a mãe não descobrir a doença até o 4º mês de gestação, o bebê pode ser contaminado e nascer com má formação. Nós estamos vivendo numa epidemia desnecessária. O teste é rápido e o tratamento é muito barato. Em 2 meses as pessoas ficam curadas.